Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Adjudando, um canal que eu desenvolvi para ajudar as pessoas com dicas de turismo, hotelaria, que eu sou formada em turismo, hotelaria e principalmente dicas jurídicas. E envolvendo todas as partes de direito do consumidor, direito de família, criminal, às vezes para até mesmo de tirar de algumas enrascadas. A live de hoje eu escolhi para vencer o medo. Quem que não tem medo, na verdade? É a nossa essência humana, infelizmente. Temos medo, às vezes, até mesmo por nossa questão de sobrevivência. E tudo isso iniciou também essa live, e o tema dessa live, por causa de uma live que fiz ontem com a nossa querida Vanessa Rocha, que eu vou chamá-la agora aqui para fazer uma live, para participar aqui conosco. Vamos ver aí, Vanessa. Tudo Olá, bem, querida? boa tarde, Boa tudo jóia, tarde, Tatiana? Obrigada joia. pelo convite, muito feliz quando recebi o seu convite. Eu que E que agradeço. tema, hein? É pesado também, né? É um tema. Vencendo o medo. Tem muitas pessoas que têm medo de altura, medo de muitas coisas, mas o que eu gostaria de dizer mais em particular é um medo que ele atua de uma maneira mais sutil em vida de muitos relacionamentos, de pessoas que vivem um relacionamento tóxico, que é um relacionamento pode ser não apenas entre marido e mulher, mas pode ser uma família. Eu não sei se o áudio tá bom, dá Ah, para ouvir bem? Que às vezes nós somos, desde crianças, somos adestrados por, às vezes, pais narcisistas ou psicopatas, e às vezes nós acabamos caindo também num relacionamento abusivo, e que nos dá um medo que a gente, é um medo tão grande que a gente não sabe de onde que tira. E eu vejo isso muito também pelas minhas clientes, que às vezes elas vêm, fazem uma consulta de divórcio, e depois você vê feminicídio. Então, existe muito isso no nosso, infelizmente, na nossa cultura brasileira está muito grande, existe esse machismo muito grande. Então, qual é o maior medo? Eu digo que o nosso maior medo seria a nossa proteção de vida. Às vezes nós entramos não numa enrascada, mas eu vou dizer que muitas pessoas não entendem o que é narcisismo. O narcisismo, oficialmente, uma a cada 5 pessoas possuem esse transtorno de personalidade narcisista, que é muito pouco falado. Inclusive, até mesmo nas faculdades de psicologia, é abordado muito pouco esse tema sobre narcisismo. E a maioria das pessoas falam, o que é narcisismo? Você sabe? é a pessoa que olha muito para ela, né? É uma pessoa focada somente no eu. No É eu, o que é todo olhar. mundo acha, só que vai muito além disso. É uma pessoa manipuladora, ela destrói todos os seus sonhos, todas as suas conquistas, tudo, e você fica enredada no medo. Você tem medo de falar, você tem medo de pensar, você tem medo de agir, e chegam até mesmo ao ponto de ter medo de exercer sua profissão, por conta É, dessa esse, manipulação. esse pegada do medo, ele pode realmente ter uma abrangência muito ampla. E quando você me chamou para fazer essa live, você me trouxe esse assunto do medo e a gente linkando aí com a live que a gente teve ontem, que eu Errar. agradeço talvez a sua participação, foi falando do erro. E aí eu pesquisando, fazendo a minha trazer de volta à memória tudo aquilo que a gente conhece a respeito do medo. E aí, quando isso veio, eu fiz ali um buscar, né, do que isso, a palavra medo causava em mim. E eu comecei a perceber que o medo é muito natural da gente, né? O medo nos ajuda até em vários aspectos. Ele pode nos ajudar não só nos impedir, mas também nos ajudar. Era o que os nossos antepassados faziam, né? O medo ajudava eles a se manter vivos. Por isso Sim. que a gente conseguiu aí tá aí vivos
E hoje o medo pode estar sendo o medo da sobrevivência, que hoje a gente não está numa selva mais, ele pode estar vestido, feito de, por exemplo, de várias coisas, como o medo de se posicionar, o medo de De falar, o ficar medo de abrir uma sozinho. live, o medo de ficar sozinho, o medo de não iniciar nada novo, e isso trazer para as pessoas. O que acontece? O medo, olhado de uma forma natural, de uma forma da natureza, o medo não é ruim. O medo é ruim quando supera, passa além dessa barreira natural. O medo que impede, né? Paralisa. O medo que trava. Esse medo que Inclusive você vê, tem que estar atento. sim, infelizmente aqui eu estava falando sobre o narcisismo, porque é muito pouco falado, né? Como eu falei, até na escola de psicologia não é falado, na em faculdade de direito nem passa por isso. Nós partimos da premissa que todas as pessoas são normais. Só que infelizmente existem pessoas que possuem problemas mentais, assim como psicopatas. O narcisista, ele não nasce narcisista, ele acaba sendo criado como narcisista. Então, por exemplo, excesso de mimo, uma criança que não escuta dos pais não, que você dá tudo para a criança, ela não sabe o que é buscar. Então, com o tempo, ela acha que o mundo deve satisfazer as vontades dela. E, por outro lado, existe o narcisista, aquele que é muito repelido pelos seres humanos na adolescência, e aí ele fica com raiva e fala, nunca mais eu vou permitir que ninguém mais me abuse desse jeito, ou que fale comigo desse jeito. E muito dos narcisistas, principalmente o narcisista autoritário, ele gosta de pegar títulos como CEO, cargos de domínio, de comando, né? E o que acontece? Ele pega essas suas vítimas, as suas presas, e acaba dominando. Num relacionamento com um narcisista, quando você começa a conversar com a pessoa, geralmente o narcisista ele fica quieto, porque ele está te escaneando. Ele está vendo todos os seus pontos fracos, todos os seus buracos, que depois ele vai te espelhar e fazer tudo aquilo que você está tendo dificuldade naquilo. Então você pensa, meu Deus, eu encontrei o homem da minha vida. Só que não, ele está te espelhando. Com isso, ele vai te... essa fase chama-se love bombing. É quando a pessoa fica totalmente encantada pela pessoa. Isso em qualquer relacionamento, até mesmo com um patrão, entre parentes, pai, mãe. Então ele vai te dar tudo aquilo que você quer. Então você pensa, meu Deus, estou sendo amada. Só que na verdade você está sendo manipulada. Que aí depois, com o tempo, quando você não faz alguma coisa que o narcisista não quer, ele começa a fazer o tratamento de silêncio, e você começa a ficar com aquela culpa. Você fica pensando, meu Deus, o que eu fiz? E aí você acaba deixando de ser aquilo que você é, aquilo que você pensa, com medo de você não ter mais aquele love bombing que você teve logo no início no relacionamento, de você não ser amada, de você não ser mais aceitada. E aí você acaba até mesmo perdendo a sua personalidade. E na maioria das vezes, infelizmente, a maioria das mulheres, elas só percebem que estão num relacionamento com um narcisista quando já estão com 70 anos, com 60. E muitas vezes pensam assim, não adianta, já deixei minha vida inteira passar. E aí você vê pessoas que têm, um gênio, e o marido acaba não deixando, porque, na verdade, o narcisista é uma pessoa muito vazia, que ele não quer ver no outro o brilho que ele não tem. Então ele faz de tudo para jogar o lixo que ele tem dele na outra pessoa, para diminuí-la, que aí é como se fosse um vampirismo, a pessoa se sente mais engrandecida. Então eu estou te fazendo um lixo, eu estou me sentindo melhor, que eu não sou tão lixo como eu me sinto ser. É uma pessoa digna de dó, mas infelizmente não existe cura. Por mais que nós sabemos que para Deus nada é impossível, existem alguns já estudos nos Estados Unidos de algumas pessoas que são narcisistas, que elas sabem que são narcisistas e estão fazendo tratamento, mas é muito difícil um narcisista ter certeza que ele é. E o que eu vejo muito também pelas minhas clientes é o quanto de sonho que durante o relacionamento, ela, por exemplo, queria ser esteticista.
Pra que isso? Isso é bobeira. O que você tá fazendo com isso? Você não tem capacidade para isso. Você é burra. Você é uma idiota. Ninguém vai te ouvir. Você está perdendo o seu tempo. Muitas e muitas e muitas mulheres escutam isso diariamente. Isso vai minando a criatividade, vai minando as forças. E muitas vezes você acorda e vê, por que que eu acordei hoje? E como sair dessa? Como que você acha que agora a gente vai linkar agora, voltando aqui para um aspecto de que o medo ele paralisa e o que faz a gente enfrentar esse medo, que faz a gente sair desse ponto de paralisia, é enfrentando, é com ação, é com trazer novas experiências, usar o medo como uma escada, né, para a gente crescer. Como que isso seria, então, possível? Como que a gente já começaria a trazer aí tanto para a pessoa, como você está Tem, narrando tem, aí como narcisista, e também para a pessoa que convive com ele, né? sim. Primeiro que é difícil, que primeiro você tem que se amar muito. Só que primeiro de tudo temos que amar a Deus, acima de todas as coisas. E o segundo, você tem que pensar em você. Só que a vítima de narcisismo, ela já não pensa mais nela. Ela só pensa em agradar o outro. Então ela acaba se matando. Só que aí você tem que esquecer e pensar em você. Muitas vezes as vítimas colocam, não, mas se eu terminar o relacionamento, como é que vão ser os meus filhos? Aí eu pergunto, será que o seu filho gostaria de crescer num relacionamento em que a mãe ela é subjugada todos os dias? Ou o pai, porque o narcisismo é tanto para mulher quanto para homem. Então, até que ponto que chega? Porque a humilhação é diária, o sofrimento é E, diário. Então, primeiro você tem que se amar. e qual dica que você daria, então, por exemplo, nesse caso aí, nesse exemplo que você deu, foi uma mulher vivendo subjugada por um narcisista. Então, seria o homem, né, no relacionamento, né? Mas ela precisa sustentar um lar, né? Assim, É, emocionalmente, sustentar aquele ambiente de forma a proporcionar crescimento para aquele ambiente. Como essa que é a ela questão, né? fazer? A maioria das mulheres que sofrem, que são vítimas do narcisista, geralmente elas são submissas a ele ou são dependentes. Então, eles sempre falam: ah, você não vai conseguir sobreviver sem mim, sou eu que banco a casa, sou eu que coloco a comida. Só que aí é o que vai com medo e tudo. Você tem que colocar fé em Deus e pé na tábua, porque Deus vai te ajudar. Deus está contigo. Deus é amor. Deus não gosta que o seu filho seja abandonado, humilhado constantemente. E por mais que você tenha um filho pequeno, ou não, ou apenas você, ou que você não tem outra fonte de renda, vai em frente. Vai fazer curso que tem na internet, no YouTube, de doce, sei lá, vai fazer unha, Autodesenvolvimento, autoconhecimento, vai se amar, tudo. né? Vai se Vai amar. trazer para você a responsabilidade de se blindar e não colocar na mão de Jamais. terceiros a A sua sua forma felicidade, de jamais. crescer e se desenvolver. Carlos, boa viagem aí para você. Tá dirigindo, tá acompanhando a nossa live. É, Obrigada aí pelo ele carinho. pediu para participar da live aqui, mas não deu. Ele tá dirigindo. Fica para próxima então, hein, Carlos? Compromisso, hein? Ei, Marquinhos também, eu vi que ele mandou aqui a mensagem. Um beijo. Beijo aí, pessoal. É mais ou menos isso que eu gostaria de falar sobre o narcisismo, que é muito importante, principalmente para as pessoas que já se reconheceram como vítimas de narcisista, falar isso para o seu advogado, porque na hora de fazer o divórcio é essencial para estabelecer os critérios, os parâmetros com relação à visitação, à guarda, compartilhada de maneira alguma. É muito difícil nesse caso com o narcisista, que ele vai usar o filho contra você. As visitas têm que ser, infelizmente, tem que ser o mínimo possível com o narcisista, porque quanto mais tempo a criança ficar com o pai, mais ela vai estar enredada na manipulação do pai ou da mãe, vai sofrer muito. E como E sustentar essa mãe, essa mulher, para dar esse suporte emocional para o filho? Que dica que tem que você fazer terapia, daria? terapia, Terapia? terapia. Sem terapia você não consegue. É um emaranhado, é um sentimento muito difícil de você sair. Tem muitas pessoas que são perdidas e a maioria dos advogados não conhecem essa doença. Então pensam que é um caso normal. Não, vai mudar. Não, não vai mudar. A tendência é piorar.
O divórcio com o narcisista, ele é 1 milhão de vezes pior que com uma pessoa normal. Não tem diálogo, é uma guerra, uma batalha constante. Então, terapia e procurar principalmente terapeutas especializados em trauma, porque tem muitos terapeutas que eles não têm essa especialização, que é uma especialização à parte da faculdade de psicologia, sobre narcisismo. Então, é importante. Então, quanto mais nós falarmos sobre o narcisismo, mais as pessoas podem se blindar contra pessoas que, na verdade, são monstros, como se fossem, né? Que eles se sentem acima de todos, e de tudo e de todos, e nos blindarmos para nós, para a sociedade. Imagina, se oficialmente a cada 5 pessoas uma é narcisista, oficialmente falando, imagina quantas outras pessoas não sofrem com esse problema. Então, são muitas mulheres, são muitos adolescentes, muitos homens também sofrendo com isso, pais, filhos, enfim, toda a sociedade. É preciso falar sobre esse tema e vencer o medo. E agora a gente sabendo que isso existe, igual como você mesmo conceituou no início, muitas pessoas não sabem, né? Não A sabem maioria não sabe, da, a da... grande maioria. A Então, maioria, quando você fala de conscientizar é muito narcisista, importante. a maioria quando você fala de narcisismo, todo mundo fala assim, eu sei, a pessoa é egoísta. Não, é uma pessoa manipuladora. Ela vai destruir sua vida, ela vai fazer de tudo para destruir sua vida. Então você tem que ter um autoconhecimento muito grande e tem que se amar muito. Acho que pausou o vídeo? Não, eu tô Não, tá aqui. normal? Então tá. Eu tô aqui, tô te ouvindo, tá tudo certo. E acredito, então, Tatiana, que a gente, partindo desse ponto aí que a gente pode observar, na verdade, tirar a venda para as relações, né? Tirar a venda do que a gente, talvez, as pessoas se veem vivendo esse tipo de relacionamento sem mesmo saber. Agora, você conscientizando, trazendo aí para sua audiência essa clareza dessas ações, eu acredito que com muito estudo, com muita determinação, essas pessoas que estão subjugadas nesse tipo de relação, elas conseguem sim se estabelecer primeiro como pessoa, se enxergar no meio desse relacionamento, não como vítima, mas não só como vítima, porque essa pessoa que é vítima também não, se ela se sentir somente assim, é muito mais complexo dela querer sair Sim, desse lugar. A pessoa que não é vítima pode. não vai ter a ação necessária, que é para combater esse medo, essa esse cenário. Então, eu aqui, acompanhando essa sua digressão aí, a sua explanação a respeito desse caráter, dessa personalidade, a minha dica aqui Transtorno de para essa sua personalidade. audiência é buscar um autoconhecimento, um autodesenvolvimento intenso. É se dedicar naquilo que você precisa trazer como quebra de crenças, quebra de padrões que estão aí e buscar se armar para sair Sim, dessa. e é muito difícil porque o narcisista, ele te isola de todo mundo, dos seus parentes, dos seus amigos, então você fica naquela rede e você acha que é aquilo mesmo, e você vai morrer com ele, porque ele fala que só ele que é a sua salvação, só Graças ele a te Deus que ama. tem internet hoje, não é verdade? Graças a Graças a Deus que Deus. não O precisamos mais ruim, ficar presos naquele ambiente ali. A gente pode ir para um sim, ambiente virtual graças a Deus e existe a fazer Lei esse. Maria da Penha, que graças a Deus é muito difundido, que ajuda muito, que existe a violência psicológica, a emocional, a patrimonial. Por exemplo, você quer um carro, pega um para você, eu não vou te dar meu carro, ou se não ficar subtraindo comida na casa, ou tem alguns também que ficam fazendo a pessoa de louca, ou existe um fato, aí, por exemplo, essa parede aqui ele fala que é preta, e você fala, não, essa parede não é preta, é bege. Não, você tá louca, é preta. E aí você começa a pensar, meu, será que realmente eu tô louca? Então a pessoa fica realmente transtornada. Apenas respondendo aqui ao Kelson, o verdadeiro amor lança fora todo medo, com certeza. O único problema é que o narcisista, ele não sabe o que é amar, ele não sabe o que é amor. Ele é um vazio, é uma pessoa tão vazia por dentro que nós temos que realmente orar muito por ela. É uma pessoa muito vazia. E de tão sombria que ela não acredita no amor
e ela acaba destruindo as outras pessoas. O prazer dela é destruir os outros. Então, o primeiro alvo de um narcisista é quando ele vê uma pessoa que possui empatia, aquela pessoa que gosta de ajudar o próximo, que é verdadeira, e principalmente a pessoa que ela tem medo de rejeição, alguma coisa assim. Então, essa é a vítima fatal para ele, que ele vai pegar. O Carlos também fez uma pergunta aqui, deixa eu ver. Aqui, Vanessa, como um narcisista pode melhorar seu comportamento? Tipo, o que falaríamos caso peça ajuda? Achei essa pergunta excelente, viu, Carlos? A nossa amiga Tatiana explanou bem essa visão do narcisista. Ela, como advogada de divórcio, advogada de família, ela acredita que criminal ela também. Criminal também, então eu acredito que ela já tem essa descrição que ela trouxe de narcisista muito bem definida pela prática, mas eu aqui entrando nessa explanação dela, tão bem feita, eu acredito que se alguma pessoa com esse transtorno de personalidade narcisista me pedisse ajuda, Carlos, eu ia a primeira falar para ele dar parabéns por ele estar se reconhecendo como narcisista, que acredito, como a Tatiana falou, deve ser um passo muito difícil para uma pessoa dessas reconhecer, porque uma narcisista que se preze ali, ele não faria isso. Então quer dizer que ele já deu o primeiro falar, passo. o louco é você. Ou então ele já deu o primeiro passo. Ele então, sempre saiu fala. daquele ponto ali de inércia, de não saber, de não conhecer. Então ele começou a aprofundar. E eu falaria para ele se aprofundar ainda mais a conhecer quem ele verdadeiramente é. E cada vez através que de ele terapia. fizer uma ação, ele se reconhecer naquela ação. Porque quando ele vê que ele impacta a pessoa, trazer para a consciência aquela ação. Porque na PNL a gente já tem isso como uma ferramenta muito bem utilizada na PNL, que é quando você reconhece a ação e traz ela para a consciência. Porque um hábito, acredito que seja a questão do narcisista, um hábito, ele é praticado de maneira inconsciente depois que se torna um hábito. Quando você passa a dar atenção para aquele hábito, aquela ação, você passa a analisar com olhos críticos. Então, se um narcisista está querendo ajuda, ele vai ter essa ajuda da observação. Esse seria o primeiro passo. E como a Tatiana acrescentou, a terapia é uma boa forma aí da pessoa se aprofundar mais, se ela não procurar cursos de autoconhecimento e autodesenvolvimento, se colocar a fazer essa autoanálise, eu acho que esse seria um grande começo, uma personalidade dessa. Apenas complementando ao que você disse, o narcisista, infelizmente, ele não tem empatia. Então, existem alguns estudos, como dizem, existe remédio para tratar o narcisismo? Não existe, mas existem alguns estudos que são feitos, acho que nos Estados Unidos, que estão sendo aplicados LSD, que é quando a pessoa, neste momento, ela tem um pouco de empatia, aí seria nesse boom que ela tem, meu Deus, eu fiz tudo isso, e aí, neste momento, entrar com terapia. Mas depois logo passa, porque ela acha, eu sou o centro do universo, por que eu preciso fazer terapia? Eu sou o perfeito, quem é errado é você. Ele sempre distorce o ponto de vista. Então, na verdade, o maior remédio quando você, por exemplo, tem uma pessoa, um parente, algum próximo narcisista, seria contato zero. É o que todos os psicólogos eles recomendam, ou seja, contato zero mesmo. Ou usar o método da pedra cinza. A pedra cinza é ter o mínimo de contato possível. Então, por exemplo, você tem um seu filho com um narcisista, ou você tem um pai, uma mãe com narcisista, não tem como dar um contato zero. Então, às vezes, é só o necessário. Então, por exemplo, a pessoa precisa de alguma ajuda, você vai lá, faz a sua ajuda, faz a sua parte, como cristã, como humana, e se afasta. Porque quanto mais você se afastar, você está se protegendo, e você está também protegendo o narcisista. E fora outra coisa, que dica de advogada. O narcisista, uma das grandes elementos, um dos maiores que eles fazem, é a campanha difamatória. Então, você que é vítima do abuso narcisista, grave. Hoje nós temos tecnologia para isso. Mas não permita que o narcisista veja que você está gravando. Põe o seu celular, grava. Existem hoje os smartwatch também. Põe para gravar e imediatamente vai fazer um BO.
ou quando você precisar tomar a atitude de fazer um divórcio, alguma coisa, você já vai ter todos os elementos de prova para entregar para o seu advogado, para até mesmo pedir medida protetiva. Porque muitas pessoas, elas pedem o divórcio e falam, eu passei por isso e aquilo. Só que o narcisista, ele é um artista nato. Ele chora, ele esperneia, ele tem um poder de convencimento muito grande. Tanto é que é tão grande que você se convence que você não é você. Então imagina se ele vai convencer o próximo, com toda certeza. Então a melhor prova que você teria seria, pega o seu celular, põe dentro da sua bolsa, deixa gravando, deixa. Quando você começar a sentir que a discussão já está começando, deixa gravar. Disfarçadamente para ele não ver, porque senão, se ele ver e perceber que você está gravando, a pior coisa que o narcisista faz é quando ele está sendo exposto. Aí você corre grande risco de vida. Aí realmente, se ele vê que você está gravando ou qualquer coisa do gênero, você corre grande risco de vida. Então, esconda. Existem vários também no Mercado Livre, caneta espiã, tem pendrive espião. Coloque na sua casa, se você está sofrendo violência doméstica, para depois juntar isso aos autos e conseguir medida protetiva. Só que também a medida protetiva, a gente tem que pensar, não é assim, o juiz determina, não pode chegar a 300 metros. Tá, e o que que te impede de você sacar uma arma e matar? Nada. Eu tenho que tomar muito cuidado. Vamos agora. Muito cuidado. Esse assunto realmente foi muito, muito, muito importante. Acredito que a clareza que você vai dar para a sua audiência e para seus clientes, acredito que vai ser. Eu acredito que eu não falei para você, mas acabou caindo aqui uma live. Eu também sou advogada. Acabou caindo aqui numa seara aí que eu tenho expertise aí de estudo, pouca prática, mas muita teoria, e acredito que na teoria a gente consegue, principalmente direito de família e criminal. Sim. Mas temos muita coisa para conversar, então, hein, Vanessa? Não, mas eu quero mesmo resgatar mesmo o desenvolvimento de autoconhecimento, eu quero trazer essa esperança que muita prática do direito nos rouba a visão aí, que sim, a prática acaba sendo um pouco mais intensa, sim, que muitas vezes a gente acaba esquecendo até, e eu posso dizer com propriedade, o lado humano atrás de muitas ações. A gente vê muito processo, muitos números ali e acaba esquecendo muito da parte humana, que uma pessoa em contato com outra pessoa, ela precisa ser pessoa. Lógico que a gente tem as diretrizes do nosso país que nos rege, a gente não vai fugir disso nunca, mas a gente como pessoa, tratando outra pessoa, a gente tem que ser só coração com coração, não é verdade? E nisso... ok. Eu estou aqui sendo requisitada, Tatiana. Vamos terminar, então. Eu te agradeço aqui pelo A live está bem convite. longa, eu ia fazer só de 5 minutos, tá meia hora. Excelente, eu vou só ler aqui o comentário do Carlos aqui pra gente. Ele é excelente palestra, terei que sair do carro. Minha esposa é Vanessa, psicóloga. Opa, vamos ela está chamar fazendo uma live. vários elogios aqui para vocês. Parabéns. Excelente. Obrigada, Carlos. Agradeço também a sua esposa, Vanessa. E acredito que tem muita coisa para a gente conversar nesse tema, principalmente para a sua audiência e para a forma que você se posiciona aí, trazer clareza. Eu te parabenizo mesmo. Obrigada. Espero que esse start aí, que a gente... Espero que esse impulso, você entrou na minha live ali sem esperar nada e já se impulsionou para fazer a sua. E eu aqui retribuindo o seu... Muito obrigada. O seu carinho, e eu quero só agradecer e te desejar aí uma caminhada de muita excelência e de muita clareza para quem que você tocar. Eu tenho certeza que isso não tem como acontecer diferente. Muito sucesso. Muito obrigada. Muito obrigada pelo apoio, que você me deu um bom apoio mesmo para poder estar aqui fazendo essa live. Me incentivou bastante. Muito obrigada mesmo. Obrigada. E você também. Tamo junto até depois do fim. Sempre. Vamos lá, tem muito o que conversar. Vou trazer você muito, é só o início. Pra gente poder conversar e é isso mesmo. Tamo junto. Um beijão. Tamo junto, querida. Um abraço. Fica com Deus. Outro. Tchau, tchau.
Como que sai? Como é que finaliza?